quinto ano. Vamos para mais uma aula, por favor. E aí, amanheceram como? Corajosos, destemidos. Gente, por favor, eu gostaria que vocês abrissem o livro de geografia, tá? Na página... Deixa eu ver aqui a página correta. Aqui eu já achou. Página 12. Bom, agora nós encerramos com os tipos de vegetação brasileira, né? Assim, acabamos de entender, assimilar um pouco cada vegetação brasileira. O que faremos agora é estudar a página 12. A página 12 está falando imagens de satélite no combate ao desmatamento, certo? E página 13. Veremos essas duas páginas hoje para nossa aula. Então, o que precisamos saber sobre isso? Sobre imagens de satélite no combate ao desmatamento. Nos dias atuais, vocês sabem perfeitamente que a gente, não sei se foi na nossa aula ou se foi em outra, agora não me veio na memória. Mas havíamos falado sobre a bússola, né? Por que está nos levando para a bússola? Só para a gente poder chegar até onde hoje estamos. A gente tinha falado, ou se eu não falei, eu só vou relembrar um pouco. Nós sabemos da história da bússola, né? A agulha magnética que sempre vai estar norteada para o norte. Mas também sabemos que muito antes da bússola, as grandes navegações eram feitas, baseadas por meio do olhar crítico do navegante para as constelações, para o Sol, para a Lua. E aí teve o surgimento da bússola, né? A bússola foi um boom, né? O boom da história. Facilitou muito mais. E não foi também muito de repente, isso levou-se muitos anos, com muito estudo. E hoje nós nos detemos ao GPS, né? Que nos dá a orientação precisa do lugar onde queremos chegar. Aí vamos agora para os satélites. Justamente, os GPS só podem nos orientar de forma bem precisa porque existem satélites. Satélites esses que orbitam o nosso planeta Terra. Satélites esses que são colocados no espaço sideral. E por meio dos satélites, além de facilitar a nossa localização, caso eu queira me certificar qual é a rua onde eu vou precisar ir até daqui a meia hora, enfim, o satélite também faz com que haja mais precisão, nos dá a informação mais precisa de como está o nosso planeta Terra de forma geral. Nessas imagens aqui que vocês observam, são imagens de satélite. Imagens de satélite reais, tá, gente? Então, olha só, nós temos alguns anos bem precisos. 1990, 2009, 2010 e 2018. Imagens de satélite. E, tio, o que quer dizer tudo isso? Olha, vejam só. Essas informações aqui, essas imagens, na realidade, estão nos informando o desmatamento. O progresso desse desmatamento em todos esses anos. A continuação desse desmatamento, a evolução. E só era possível realmente ter certeza por meio dessa imagem de satélite. Talvez, assim como muitos navegantes antes da bússola tiveram mais precisão como deveriam chegar sem a bússola, sem a tecnologia da bússola, talvez hoje, se nós não tivéssemos essa tecnologia, haveriam outros elementos de como descobrir, mas seriam mais difíceis, né? Mas poderiam existir. Mas o satélite, diante do satélite, dessa tecnologia da NASA, ele pode nos garantir imagens mais precisas, mais reais, nos dar dimensões de como anda a evolução do desmatamento, não só do desmatamento, mas ele pode nos informar, nos mapear um rio, nos mapear a sua rua, nos mapear um bairro. O satélite ele não é só voltado, logicamente, para o desmatamento,
mas se tornou uma ferramenta para que os estudiosos, para que os cientistas possam entender esse progresso. Mas ele também é um leque de informações para outras informações a mais, como o mapeamento de uma cidade, de um rio, de um bairro, certo? Por fim, então olhem só, a gente vê por meio dessas fotografias o crescimento das cidades e as atividades do espaço rural, tá? A gente vai compreendendo como vai se desenvolvendo e o tanto que as imagens vão tomando, o tanto que essas imagens elas vão tomando espaço nas áreas mais verdes, certo? O que de certa forma não é legal, né? Nós já até sabemos a questão do meio ambiente, a questão de ter um pouco mais de respeito e valoração por esses espaços, certo? Com o satélite a gente pode controlar, pelo menos deveria, né? A expansão da ocupação humana nas áreas florestais, alterações na área alterações de vegetação que ocorrem com as áreas urbanas e saber e entender que é uma grande ferramenta de importantíssimo valor para o combate do desmatamento. Gente, é um pouco, digamos, na minha opinião, é um pouco contraditório, porque mesmo tendo tantas informações assim, mesmo hoje o ser humano tendo ideias do quanto isso é agravante, não só para o meio ambiente, mas como para nós seres humanos que moramos na cidade, na selva de pedra, mesmo tendo tantas informações, ainda hoje o desmatamento avança. Ainda hoje há muitas comunidades de aldeias indígenas que são ocupadas clandestinamente, certo? E contraditório porque mesmo hoje tendo essas informações na ponta do lápis, assim, praticamente na pontinha do nariz, muitas vezes, eu diria que na grande maioria, são fechados os olhos. E então não são dados o devido apoio e a devida importância. E não são colocado em vigor muitas leis que foram criadas para que houvesse uma diminuição ou para que não houvesse realmente o desmatamento. Então, veja só, os satélites, como o Tia acabou de falar, tem o satélite, as fotografias que são colocadas para que a gente possa ver, para que os especialistas estudem, tem esses pontos. Controlar as áreas devastadas, certo? E a expansão da urbanização dentro dos territórios das vegetações, certo? Como eu havia falado, só para colocar mais uma vez, os satélites eles são impulsionados para fora do planeta Terra, quer dizer, fora, em aspas. Eles são impulsionados para que eles fiquem na órbita do nosso planeta Terra, certo? E capturem imagens de diferentes elementos. Cidades, florestas, lavouras, rios e formas de relevo, certo? Isso foi o que a Tia falou, agora a Tia só está minuciando. Na página 13, vocês vão observar essa ilustração. Olha só como é que é trabalhado o satélite. Nós temos aqui a fonte de energia, que no caso é o Sol, certo? Ela é incidente, ela é refletida para o satélite, porque o satélite, a forma dele trabalhar é por placas solares, tá? Então ele não funciona a energia elétrica de forma convencional como nós utilizamos aqui. Então ela é por placas solares, ou seja, o Sol ilumina a Terra. Essa iluminação é refletida e vai para as placas solares desse satélite, que por sua vez é emitida na superfície, ou seja, há uma antena, vamos dizer assim, né? Uma estação de recepção que vai captar as informações que o satélite está emitindo, ok? Então, no primeiro, por meio de foguetes, os satélites artificiais são lançados na órbita da Terra. Então, assim, não é que o ser humano
do nada vai jogar o satélite lá em cima. Nós temos que conver que há um foguete, há uma construção, há uma base que faz com que esse foguete, com que esse satélite seja colocado em órbita. No 2, a energia solar refletida pela superfície terrestre, captada por sensores eletrônicos instalados nos satélites, que a transformam em sinais elétricos, como o Tia acabou de falar. É como se fossem placas solares. Não vou dizer que sejam elas, porque realmente eu acabo não entendendo. Não vou dizer que sejam elas, porque eu não tenho a concepção correta de como elas sejam construídas. Mas vamos dizer que fossem semelhantes. Elas recebem esse mesmo calor que está da Terra e é refletido. E aqui, 3 e último, as antenas parabólicas instaladas nas estações receptoras da Terra recebem os sinais elétricos que são transformados em imagens e gráficos. Compreendem? Então, de forma mais simples, o satélite está na órbita. Esse satélite, ele não vai receber a iluminação solar diretamente do Sol. A iluminação solar vai bater no planeta Terra, vai entrar em contato com o planeta Terra, que por sua vez vai refletir, vai estar em contato com esse satélite. O satélite vai captar essas informações, que por sua vez vai enviá-las de novo para o planeta Terra. Logo mais abaixo nós teremos uma antena, como aqui foi colocado, uma antena que receberá e captará essas informações, ok? Bom, seguido a isso, temos esse desafio. Eu quero que vocês façam ele, tá? Esse desafio. Olha só, você já pensou no que poderia acontecer caso o ser humano ocupasse toda a Amazônia? Converse com o professor e com os colegas. Gente, nós sabemos o quanto a floresta amazônica é importante, o quanto o rio, que é o primeiro do mundo em volume, é o maior que temos, né? E nós sabemos a influência que ela dá não só para o Brasil, mas como para todo o mundo. O que vocês achariam, em sua opinião particular, se a Amazônia fosse toda ocupada? Se a Amazônia se tornasse uma única cidade, uma cidade por inteira, como São Paulo, uma grande metrópole como São Paulo, o que vocês achariam que acarretaria? Quais os danos que poderia isso acontecer, tá? Continuando, porque nós não encerramos ainda, eu quero dar umas informações para vocês. Olha só, nesse trecho aqui, logo abaixo, quando vocês responderem, ou se não responderem, vocês verão o seguinte. Desde 1988, o Ministério do Meio Ambiente, em parceria com o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, vinculado ao Ministério da Ciência e Tecnologia, utiliza tecnologias como os satélites artificiais para monitorar o desmatamento da Amazônia. Atualmente, outras instituições também realizam monitoramento dessa e de outras áreas. Com base nas imagens obtidas, o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, o IBAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade e a Polícia Federal fiscalizam as áreas que estão sendo alteradas. Então, olha, vejam só, é contraditório, né? Quando eu digo contraditório, porque nós sabemos que há, sim, métodos para que houvesse uma diminuição, para que houvessem mais legalizações nas leis contra diversos desmatamentos. A gente está falando em especial da Mata Atlântica, da floresta amazônica e tantos outros biomas que vocês estudaram, tantas outras vegetações que nós vimos, que de certa forma elas são ocupadas de forma ilegal e faz com que haja um desmatamento e uma causa, algo mais algo que adoece ainda mais a biodiversidade. Falamos de flora e de fauna. E aqui nós temos algo que está falando sobre isso. No ano de 1988, o Ministério do Meio Ambiente está ligado à parceria com o IBAMA, com o Instituto Nacional de Pesquisa e Espaciais, vinculado ao Ministério da Ciência e da Tecnologia.
Enfim, nós temos um corpo que está organizado para que haja um estudo e haja mais eficácia contra o desmatamento. Entre os que foram citados, nós temos o IBAMA, que ele é bem mais conhecido, né? Que ele trata realmente do assunto, que ele busca interagir, tenta diminuir, procura vincular-se a esses outros meios para que esse desmatamento seja diminuído ou talvez dizimado. E temos um outro aqui, que eu quero que vocês pesquisem. Essa atividade não é avaliativa, é somente para conhecimento individual, sobre o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. Vejam bem, eu não vou entrar em detalhes sobre o ser e nem sobre o instituto. Eu quero que vocês pesquisem. Não precisa ser uma ou duas folhas de informações, apenas informações específicas que falem sobre o instituto e pelo homem que foi Chico Mendes. E o quanto grande ele se tornou e o que ele representa nos dias atuais sobre a questão da floresta amazônica, tá? Bom, por enquanto é só, conto com vocês e as atividades vocês vão me enviando, ok? Muito obrigada. Próxima aula, se Deus quiser.